Sal de Wade, Edith Wade, Isis Editora. Um pouco de história. O enigma do tarô. O tarô está rodeado de uma áurea de encanto e de mistério, muito mais do que qualquer outro sistema divinatório. Quem toma pela primeira vez em suas mãos um baralho de tarô sente uma indescritível atração pelas imagens gravadas nas cartas. São figuras que, por um lado, parecem estranhas, mas que ao mesmo tempo fazem vibrar algo em nosso interior. É como se falassem diretamente à alma, despertando um conhecimento profundo e atemporal durante muito tempo esquecido, ainda que preparado para novamente surgir à superfície. Quem inventou estas cartas? Quando? Onde? E principalmente, qual a finalidade? Atualmente, não temos resposta para nenhuma destas perguntas. Toda a história tem uma parte externa, até certo ponto aceita, estudada e analisada, e outra oculta e insuspeita, que historiador algum jamais poderá registrá-la. Poucas vezes isso tem sido tão evidente como no caso do tarô. Vejamos um resumo da sua história externa. O significado da palavra tarô. Seu próprio nome já é um mistério. A palavra tarô, usada na atualidade, na maioria dos idiomas, é o termo francês que denomina taroco, jogo que, até onde sabemos, apareceu pela primeira vez no norte da Itália, no início do século XV, composto por 78 cartas, formadas por 22 triunfos ou arcanos maiores e 56 menores, e por sua vez estão divididos em 4 espécies ou naipes: ouros, copas, espadas e paus. No ano de 1550, Flávio Albert Laliu perguntava-se como era possível a estranha palavra taroco carecer de etimologia. É extraordinário que não existia referência alguma a esta palavra antes que o jogo tivesse aparecido. Especula-se que no começo foi denominado triunfos ou cartas com triunfos, pois não consta nenhuma referência escrita à palavra taroco até o ano de 1516. As teorias acerca da origem da palavra tarô são abundantes, a maioria delas do tipo esotérico. Alguns acreditam que procede do termo Tara, frequente nas tradições e nos mitos de diferentes povos antigos, entre eles no trantismo tibetano. Para aqueles que atribuem ao tarô uma origem egípcia, seu nome é derivado das palavras egípcias Tara Rosh, que significa o estilo ou caminho real. Os que creem que o tarô foi composto por cabalistas podem deixar de notar a similitude das palavras tarô e Torá,
nome dado pelos hebreus aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Para outros, a palavra tarô é um anagrama do vocábulo latino rota, que significa roda, em referência à contínua mudança que prevalece neste mundo, ligando-se ao mesmo tempo com a tradição hindu da roda da vida e com o I Ching, o livro chinês das mudanças. Curiosamente, as 5 letras da palavra tarô contêm as 3 da palavra Tao, o caminho, sendo este também o significado da palavra árabe, ariga, etimologia preferida pelos que sustentam a teoria de que o tarô foi composto por um grupo de sábios do norte da África. Por si, só isto seria pouco. Na região do norte da Itália, de onde procedem as primeiras referências históricas ao tarô, há um rio denominado Tara, nome que, segundo alguns, foi dado ao jogo inspirado em certas cartas orientais trazidas pelos mercadores que chegavam a Veneza. Naquela época, a cidade de Veneza era o porto principal de todo o comércio com a Ásia. A realidade é que, até o dia de hoje, a origem do seu nome, como a origem do próprio tarô, continua oculta, atrás do mais profundo dos mistérios. Os primeiros dados históricos. Ainda que os primeiros jogos de carta tenham surgido na China ao redor do século X da nossa era, esta está para ser demonstrado que tivessem alguma semelhança com o tarô ou com outros jogos de cartas europeus. De fato, as primeiras referências historicamente comprovadas sobre o tarô procedem dos meados do século XV. Um manuscrito religioso datado do final daquele século inclui o sermão de um sacerdote franciscano e, por volta do ano de 1450, remete contra os jogos em geral, qualificando-os de invenção diabólica, e menciona especificamente 3: os dados, as cartas e os triunfos. Os jogos de cartas já eram populares, pelo menos há 100 anos, e as referências históricas são abundantes. No ano de 1332, Afonso XI, rei de Leão e Castela, proibiu seus cavaleiros de entreterem seu ócio jogando cartas. Em 1377, um monge suíço faz uma minuciosa descrição do jogo de cartas e dos seus 4 naipes: ouros, copas, espadas e paus, mas não faz referência aos triunfos, hoje arcanos maiores. No ano de 1480, um autor chamado Covaleso disse que as cartas haviam chegado à Itália no ano de 1379, trazidas pelos árabes do norte da África, sem mencionar nelas os arcanos maiores. Um documento da corte do rei Carlos VI da França, 1380 a 1422, datado no ano de 1392, registra um pagamento efetuado a um pintor, Jacquemin Quilengona, por 3 jogos de cartas coloridos e adornados. Porém, se desconhecesse se tais jogos incluíam também os triunfos. Curiosamente, no mesmo ano de 1392, o rei Carlos VI ficou louco.
A grande popularidade que o jogo de cartas havia alcançado, já nos meados do século XV, entre todas as classes sociais, torna-se evidente através da ordem emitida pelo Alto Magistrado de Veneza no ano de 1441, proibindo a importação de baralhos a fim de proteger a produção local. O parlamento inglês promulgaria uma lei similar ao ano de 1464. Não obstante, o citado sacerdote franciscano é o primeiro a mencionar os triunfos e seus nomes, que são bastante parecidos com os atuais arcanos maiores. É Bagatelle, Imperatrix, Imperator, La Papessa, é o Papa, La Temperatura, L'Amore, é o Carro, Trionfale, La Forteza, La Rota, é o Gobo, Lo Impicciato, La Morte, é o Diavolo, La Sagitta, La Stella, La Luna, il Sole, l'Angelo, la Justicia, il Mundo e Amato. Por outra parte, diferenciam-os claramente do jogo de cartas, como se tratassem de algo totalmente distinto. Assim, tudo parece indicar que em algum momento, possivelmente na primeira metade do século XV, os triunfos ou arcanos maiores fundiram-se ou foram incorporados aos jogos de cartas já existentes, há pelo menos 100 anos atrás. De onde procediam tais triunfos e quem tenha sido seu autor ou autores, continua sendo, até hoje, um profundo mistério. Os mais antigos tarôs existentes na atualidade. O tarô mais antigo que chegou aos nossos dias é o de Visconti Sforza, pintado à mão, crê-se que por Bonifacio Bembo, em meados do século XV. Pelo que parece, foi produzido como um presente em comemoração às bodas de Bianca Maria Visconti, filha de Filippo Maria Visconti, duque de Milão. O condottiere, soldado profissional, Francesco da Sforza, celebradas no ano de 1441. Na atualidade, existem 11 versões deste tarô. Todas incompletas, a maior delas, que consta de 74 cartas, foi bastante reproduzida. Os arcanos maiores e as figuras não trazem números nem nomes. Não se tem informação certa a respeito da qual das versões existentes é a mais antiga. Muitas das cartas mostram os escudos de armas de ambas as famílias. Outro lado, na Biblioteca Nacional de Paris, conservam-se 17 cartas antigas, a maioria delas arcanos maiores, de margens prateadas e fundos dourados. Ainda que, em repetidas ocasiões, tenha sido sugerido que estas cartas fizessem parte dos jogos comparados pelo rei Carlos VI em 1932, não há nenhum dado que o confirme. Efetivamente, incluindo as vestimentas das figuras, parecem ser de uma época bastante posterior. Nos fins do século XV, os tarôs italianos e franceses de Marselha e também os de todo o resto da Europa já tinham evoluído com diferentes desenhos.
Desde princípios do século XVI até os meados do século XVIII, sua metamorfose quanto a conteúdo, estilo, desenho e tamanho foi, contudo, a maior. Sem dúvida, a invenção da imprensa no início do século XV ajudou enormemente a sua difusão, pois, em vez de serem pintadas a mãos, as cartas já eram impressas com moldes de madeira. No começo do século XVII, o tarô mais comum era o de Marselha, considerado hoje como o pai de todos os tarôs modernos e que ainda continua sendo o mais popular, principalmente nos países de língua francesa. O tarô de Mantegna. Opinam alguns que as cartas do tarô, com seus símbolos e suas virtudes, podem ter sido derivadas de um sistema de cartas utilizado pelo ensino infantil. Assim parece sugerir o chamado tarô, composto de 50 cartas que procedem, ao que parece, do final do século XV. O tarô de Mantegna Está dividido em 5 séries de 10 cartas cada uma, designadas com as letras E, ou S, D, C, B e A, estando cada série dedicada a um tema. E ou S, ocupações dos homens. Mendigo, artesão, senhor, duque, imperador, servo, comerciante, cavaleiro, rei, padre. D, Apolo e as musas, Calíope, Terpsícore, Polínia, Melpone, Clio, Urânia, Heraldo, Thalia, Euterpe, Apolo. C, artes liberais, gramática, retórica, aritmética, poesia, astrologia, lógica, geometria, música, filosofia, teologia. B, princípios cósmicos, o gênio do sol, o gênio do mundo, a prudência, a justiça, a esperança, o gênio do tempo, a temperança, a fortaleza, a caridade, a fé. A, sistemas celestiais, a Lua, Vênus, Marte, Saturno, o primeiro movimento, Mercúrio, o Sol, Júpiter, a oitava esfera, a causa primeira. Ninguém sabe atualmente o significado das letras que identificam cada uma das 5 séries, porém, é certamente muito curioso. e 22 cartas de Mantegna Tem uma semelhança notável com 16 cartas do tarô, 13 arcanos maiores e 3 menores. Nasceu e evoluiu o tarô autóctone do norte da Itália ou chegou procedente de outras terras, logo se adaptando e influenciando outros jogos de carta como o de Mantegna. Tarô e os ciganos. A teoria de que o tarô
chegou na Europa trazido pelos ciganos foi mantida com veemência durante séculos. Estes começaram a chegar em solo europeu, procedentes da Ásia Central, a partir do ano de 1411, o que cronologicamente seria factível há pouco nenhuma outra, no que se refere à origem do tarô. A propensão divinatória dos ciganos parece corroborar isto, e ainda que, novamente, não se encontre nenhuma referência escrita, e além do mais, as artes divinatórias dos ciganos costumavam orientar-se para outros campos, basicamente a leitura das linhas da mão. Não obstante, o ocultista francês Papus. disse em seu livro O Tarô dos Boêmios: os boêmios possuem uma Bíblia, e esta facilita-lhes o viver diário, pois com ela predizem a boa sorte. Esta Bíblia é também um motivo contínuo de ócio, posto que lhes permite entreterem-se jogando. Sim, este jogo de cartas, denominado tarô, que os boêmios possuem, é a Bíblia das Bíblias. É o livro de Thoth, Hermes Trismegisto. É o livro de Adão. É o livro das revelações primitivas das antigas civilizações. Hermes Trismegisto. É o livro de Adão. É o livro da revelação primitiva das antigas civilizações. Quando o maçom, homem inteligente e virtuoso, perdeu a tradição, quando o sacerdote, igualmente inteligente e virtuoso, perdeu seu esoterismo, os boêmios, homens ignorantes e viciosos, dão-nos a chave que nos permitirá explicar todos os símbolos. Como não admirar a sabedoria destes iniciados que utilizaram os vícios e os fizeram produzir para o bem maiores resultados da virtude? Este livro de cartas dos boêmios é um livro maravilhoso. Este jogo, com o nome de tarô, tora ou rota, formou sucessivamente a base do ensino sintético de todos os povos antigos, onde o homem do povo não vê outra coisa senão um simples passatempo. Os pensadores encontram a chave desta obscura tradição. Vemos que Papus atribuiu aos ciganos um importante papel na conservação e difusão do tarô. Ainda que em nossos dias sejam poucos os que compartilham abertamente desta opinião. O redescobrimento do tarô, Kurt Gebler. Durante os séculos XV e XVI, o jogo do tarô, ou cartas com triunfos, floresceu em toda a Europa. Assim, no ano de 1622, um sacerdote jesuíta comentava que na França jogava-se muito mais o tarô que o xadrez. Entretanto, até os fins do século XVII, as coisas mudaram. Sua popularidade declinou rapidamente. Um livro de jogos publicado em 1726 o qualificava como jogo obsoleto e parecia indicar que o tarô cairia definitivamente no esquecimento popular, para ser conhecido tão somente pelos historiadores especializados. Não obstante, uma série de circunstâncias decorridas a partir do ano de 1775 deram-lhe nova vida. E mais, o converteriam em algo muito diferente de um simples jogo de cartas que até então havia sido.
Corria o citado ano de 1775, quando Anton Kurt Schäuble, erudito sacerdote protestante e franco-maçom, foi ensinado o jogo de um baralho outrora popular que estava já totalmente esquecido. Ao serem mostradas uma a uma as cartas do tarô de Marselha, Kurt Schäuble sentiu-se automaticamente fascinado por elas. E de imediato, seu simbolismo perfilou-se muito claramente na sua mente. Deduziu, por intuição, que se tratava de um antigo livro egípcio cujos desenhos continham toda a sabedoria daquela civilização já extinta. Atribuiu ao poderoso deus egípcio Thoth. Posteriormente, recopiou seus trabalhos sobre o tarô no livro que intitulou Jeu de Cartes, Jogo de Cartas. A grande reputação de Kurt Schäuble Fez com que suas ideias sobre o tarô se popularizassem com rapidez, para o que contribuiu muito um vidente e adivinho profissional que se fazia chamar por Eteila. Fez com que suas ideias sobre o tarô se popularizassem com rapidez, para o que contribuiu muito um vidente e adivinho profissional que se fazia chamar por Eteila. Transposição do seu nome real, Aliette. Eteila era um apaixonado pelos temas egípcios e que adotou o tarô como instrumento divinatório e apoiou totalmente a teoria de sua origem, adornando-a com novos detalhes da sua pesquisa. Assim como a data da sua criação, 171 anos depois do dilúvio, a identidade dos seus criadores, compostas por 17 magos sob as ordens diretas de Hermes Trismegisto, num templo distante 3 léguas de Menfins. Lamentavelmente, quando 18 anos depois, graças à Pedra Roseta, a maioria dos hieróglifos egípcios pôde ser traduzida. Não apareceu neles nenhuma referência ao tarô, mas não por isso perdeu força a teoria da sua origem egípcia. Além do mais, a ideia comum, durante séculos, de que os ciganos procediam do Egito, seguiu de alguma maneira apoiando tal crença. O notável é que, graças a Kurt Schäuble, o tarô deixou de ser um simples e esquecido jogo de cartas para se converter em algo muito mais sério e transcendental, dotado agora de muita profundidade, mistério e esoterismo. O tarô e a cabala. Próxima parte.